Bom dia! Bom dia! Simone, vamos Bom nos dia, Maria. arrumar, vamos lá. Não, o meu não tem jeito. Eu arrumo e desarrumo, então tá tudo certo. Olha, o meu é tão assim que ele já tem o jeito dele mesmo, ele já está pronto, né? Sem eu precisar arrumar, porque ele é desarrumado. Então, isso também Aliás, é uma. essa é a nossa beleza, né? A beleza da mulher é a nossa imperfeição, isso que nos torna belas. Olha, você tá quase psicanalista, Simone, é isso mesmo. Para que a perfeição? Para que o ideal de completude, não é mesmo? Vamos nos libertar disso e vamos fazer estudo, voto, política, debate. Tem outros lugares para mulher que não é nem no lar e nem no recato. Eu já queria começar por aí, mas antes de tudo, a minha primeira pergunta é sempre assim: quem é você, Simone? Conta aqui Ah, para a nossa pequena arena. vamos lá, Maria. Bom, quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui conversando com todos os seus seguidores. Adoro essa ferramenta do Instagram, a gente vai conseguindo acompanhar as mensagens, ouvir aí o carinho e também as críticas construtivas, que também nos somam, né? Eu sou uma mulher, eu sou uma brasileira como todas, como outra qualquer. Eu sou filha do interior do Brasil. Eu tive uma infância muito feliz, mas nós somos fruto, acho que, do nosso meio, não é assim? E do tempo em que a gente nasceu. Eu nasci na década de 70, no auge do regime de exceção. Meu pai, quando eu tinha 5 anos de idade, ele virou prefeito da minha cidade, era muito pequenininha. Então a política fez parte da minha Hum, vida desde sempre. Era aquela coisa da ó, casa aberta. E agora todo mundo lá entendi. dentro. Simone, É, e você vai continuar se apresentando, mas você sabe que o ideal, ele sempre vem pelo lugar parental, né? Ele vem pela função paterna. Então, agora a gente entendeu tudo. Você não poderia não estar na política. Ainda mais quando a gente admira os nossos pais, quando a gente, né, de alguma maneira tem eles como norte, como modelo construtivo. Então, isso é muito importante, né? Para um ouvido analítico assim, isso. é. Enfim, vai lá. Mas Maria Homem é interessante porque eu não ficava perto da política porque eu gostava de política, eu era uma criança. Eu ficava na política porque eu queria estar perto do meu pai, porque ele não tinha tempo para mim. Exato, é isso. A gente nem vai abrir o divã aqui, Simone, porque a nossa conversa hoje é urgente, é do É, público, mas no divã de Maria Homem, você sabe que o meu ouvido já fez plim, 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 plim. E aí eu queria, é mesmo? Como é que era seu pai no palanque, aquele homem forte, interessante, que tinha palavra, que vencia pelo argumento, como é que é? Ele não era um homem da bala, né? Ele talvez fosse não, um outro tipo de gerenciamento da sua cidade. Ele era um outro tipo, ele foi da outro geração, tipo de política. Então, é, ele é foi da isso que a geração gente de vai. Tancredo Neves, né? Ele foi da geração de Ulisses Guimarães, de Mário Covas, era uma outra geração, né? Mas tem um dado interessante que eu acho que todos vão gostar, que foi o momento que eu acho que a política definitivamente entrou de alguma forma no meu foro íntimo. Eu tinha 7, 8 anos de idade, meu pai me chamou para ir para um bairro muito distante, estava tudo muito escuro, tinha um poste de madeira, e aí fez uma contagem regressiva e da escuridão se fez a luz. E ali tinham crianças que brincavam comigo e que estudavam comigo na escola pública. E ali me despertou. Enquanto eu tinha luz dentro de casa, eles estudavam com luz de lamparina, tinham que dormir mais cedo. E eu comecei a ver muito essa questão da diferença. Minha mãe é muito católica, muito religiosa, e sempre esses foram valores assim muito caros para ela. Então, acho que dali surgiu essa minha sede por justiça, tanto que eu sou advogada, sou professora de direito, eu resolvi fazer direito. A injustiça é algo que me dói muito. Ser injusta com alguém me dói, e ser Sofrer injustiçada também me dói. e você vê que interessante. Minha mãe também é advogada. E ela repete sempre, até hoje, esse lema, né, da justiça e é a batalha dela, é a bandeira dela. Acho que por isso eu contei aqui, eu prestei 2 vestibulares, psicologia e direito, e até hoje flerto um pouco com isso. Me interessa muito a filosofia do direito, a lei, a cidade, tanto que a gente está aqui conversando a política, a civilidade. E ela sempre disse: é injusto tratar igualmente aos desiguais.
Essa frase, quando eu tinha, sei lá, 4, 5 anos, ela era complexa. Hoje ela é de uma obviedade, né? Então, assim, você vai gravando motes que vêm vindo dos mais velhos. Isso é a cultura, isso é o É simbólico, isso. né? As É pessoas isso. que vieram É. da gente, elas nos transmitem coisas, elas nos ensinam e a gente pega quando tiver algo de forte para pegar, né? É Mas isso vai lá, mesmo. tudo isso eu me Bom, acrescentei aí vamos pular na linha do tempo. Eu fui fazer faculdade de Direito no Rio de Janeiro, onde abriu um outro mundo, né? Era a década de do Centro-Oeste, abril. foi para o Horizonte. É, e justamente no período de redemocratização. Eu pedi autorização para minha mãe para ir para a rua com 14 anos para lutar por direta já. Fui para a faculdade. Na faculdade do Rio de Janeiro, ali na Federal, eu tive a oportunidade de acompanhar par e passo a Constituição Cidadã sendo elaborada em 88. Eu estava estudando exatamente direito constitucional. Então, a minha vida, de alguma forma, mesmo que eu não quisesse, ela me trouxe para esse caminho. Né? E eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu acabei fazendo a última vontade do meu pai, depois virou a minha, porque é óbvio que a gente incorpora, a gente faz por amor aquilo que a gente gosta, né? Fiz mestrado em São Paulo, dei aula 12 anos, exatamente como se administra uma coisa pública, um estado, um país, uma cidade, e as pessoas falam, olha, sua filha tem viés político, ela tem que entrar para a política. E assim fui, virei deputada estadual, tenho mandato consecutivo há 20 anos, depois virei a primeira mulher prefeita da minha cidade natal, fui reeleita com quase 77% dos votos, virei a primeira mulher vice-governadora do meu estado. Olha que tristeza, né? Em pleno século XXI, a gente está tendo primeiras vezes como se fosse uma coisa muito Primeira bonita. Não tem mulher nada de aqui, bonito. primeira mulher ali, é uma Nada de batalha bonito dura. nisso. É muito triste, né? Porque tanto tempo de colonização, de independência, a gente está falando de primeiras vezes. Virei primeira mulher vice-governadora, depois virei senadora da República. Eu acho que um pouco da história do Senado vocês conhecem. Olha só, e vamos começar bem por aí, Simone. Claro, você agradeceu o convite e eu tenho que te agradecer o dobro, porque você está com a agenda das mais disputadas do Brasil. Não é exagero falar isso, então para a gente é um privilégio de ter aqui na nossa vasta e diversa roda de conversa, que a gente vai de mulheres a homens, políticos, intelectuais, comediantes, indígenas, cis, trans. A gente está falando com todas as brechas. Na sexta-feira a gente vai falar com um agroempresário, que é o Marcelo Brito, que eu acho que você conhece também. A gente ontem falou com a Marina, que certamente você conhece, que ela até me chamou para o ato, que estava todo mundo. Então, é isso. Roda, pluralidade e diversidade. Por que que o Brasil está recusando a diversidade de uma forma tão violenta, tão radical? O que está acontecendo com o Brasil, Simone? Você que circula também por todos os espaços. Vamos já direto no Vamos. ponto e vamos... Vamos entender Bolsonaro para a gente depois, a partir daí, saber como é que a gente pode, através dessa plenária, ajudar a tirá-lo do poder dia 30, né? Sim, e seus postes, por exemplo, Tarcísio, que está querendo comer meu estado. O que é isso? Então, Mas a pesquisa ontem foi boa, né? foi Eu menos acho ruim. foi Menos boa a ruim, mas pesquisa ainda não ontem. chegou a virar. Foi alegria. Mas eu já vi esse filme antes, viu? Eu acho que aí 4 dias é uma eternidade. Eu acho que dá para. Eu já vi números assim mudarem em 24 horas. Então eu sou otimista, não sou romântica, mas sou muito otimista. Eu acho Você que vem mesma. coisa boa por aí. Você mesma que estava lá, aquela voz que ficou nacionalmente conhecida, acho que na CPI da Covid, talvez, de uma maneira mais clara, e de repente foi vindo, terceiro lugar, né? Isso é uma surpresa, Pois é. isso tem a ver com o feminino, mas essa pergunta que eu estou fazendo é assim, por que que a gente recusa a diversidade? Por que que a gente ainda precisa odiar tanto o outro diferente? E a mulher, essa misoginia, esse ataque que a Marina sofre, você sofre, a gente sofre, o nosso atual, enfim, ocupante do cargo, ele precisa atacar tanto. O que é isso? O que está Por exemplo, acontecendo aí? olha, Maria, Que você... eu acho que a gente só vai conseguir entender isso olhando a história do mundo, não só a nossa, né? E olhando o que aconteceu Segunda Guerra Mundial. A gente tem que lembrar.
Tem que lembrar que a democracia liberal, ela veio ter um salto em desenvolvimento civilizatório, as pessoas melhoraram de vida, vieram lá as revoluções industriais e tudo mais, tudo ficou um pouco mais fácil. E, de repente, diante de todo um cenário internacional e no Brasil também, né, começou a se ter uma sensação, porque a população mundial foi envelhecendo, a vida das pessoas não melhorou como acontecia, houve uma concentração de renda muito grande na mão de Muito alguns. pesada. O capitalismo não está funcionando perfeitamente bem, se a gente pode falar isso, né? Então, eu acho assim, essa sensação, a minha vida não melhora e a dos outros está tudo bonitinho, isso foi fazendo que a política tradicional fosse abrindo espaço para os populistas de plantão, porque é um discurso tão fácil. É fácil chegar aqui e falar, gente, vota em mim que eu vou dar 10 mil reais todo mês para cada um de vocês. Pô, é muito fácil falar, é simplista, é Falar da impossível. boca para fora é a coisa mais fácil que tem. Garota, eu te amo, quer casar comigo? Vem para minha Por cama. aí. Depois, ó, crau, né? Não é assim? Né? Com Nem te perdão conheço da mais, metáfora. nem te conheço. Então, eu acho assim, a gente saiu de uma política tradicional que não conseguiu entregar para uns populistas de plantão que tiveram, eu até fiz um vídeo que acabou viralizando, porque foi tão espontâneo, eu acho que é isso, tudo que é espontâneo nas redes sociais viraliza, onde eu disse, né, em que momento nós perdemos o bonde da história, e caiu de termos diante de uma rede social que a gente não estava preparada para ela, que transformou para alguns, porque a rede social é uma coisa maravilhosa, é tudo de bom, democrático. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com o megafone, né? Então, o megafone na boca de políticos populistas, misóginos, homofóbicos, reacionários, etc., ele é um perigo. E é isso, aconteceu na Hungria, está acontecendo no Brasil. Nós temos hoje, não dá para negar, tampar o sol com a peneira, nós temos hoje a extrema-direita instalada no Brasil. Isso é fato. Ultradireita, sem dúvida. Ele flerta com o autoritarismo. Se ele pudesse, ele tinha implantado... Flerta não, ele casou, ele dorme com o autoritarismo. Sem dúvida, que é isso. Não tem PGR, não tem órgão de controle, metade do PF está cooptada. Você tá... Imagina. Então é isso. Então ele aproveita as redes sociais, ele aproveita a falta de conhecimento, muitas vezes, da população. Eu resumo de uma certa forma assim. Se em 4 anos ele conseguiu avançar como ele avançou, o que seria de 8 anos de bolsonarismo? Ele teria capacidade de mudar a alma e o caráter do povo brasileiro. Olha a gravidade do que eu estou falando. Ele está conseguindo mexer, tocar e mudar para pior a alma e o caráter do povo brasileiro. Então, eu fiz um vídeo exatamente isso. Eu não estou aqui como senadora, como ex-candidata a presidente da República, eu estou aqui como mulher, como mãe, como cidadã. Nós não podemos faltar, né? Nós não podemos faltar com os nossos filhos e com os filhos dos nossos filhos. Nós devemos a essa geração retirar Bolsonaro do poder. Sem dúvida, e voltar a ser humano, com afetos, sem ser afetos manipulados, porque isso é uma manipulação dos piores afetos. Das vias pulsionais, como a gente diz na minha área, pulsão de morte. É um gozo na pura destruição, para a dominação do outro. O outro é objeto, o outro não é uma alteridade digna de diálogo, é extermínio, é bala. O que esse Roberto Jefferson representa? Jefferson é Bolsonaro, não é isso? É assim, claro. Qual que é o meu estilo? Cala a boca, bala. Você faz festa de aniversário com vermelho, bala para você. Então, que lógica é essa, gente? A gente não tem uma polarização e não tem dois lados. E muita gente cobra, mas você não vai chamar o outro lado. Que, aliás, eu convidei as duas assessorias, Lula e Bolsonaro também. Estou esperando aqui na nossa arena. Pode vir, gente. Pode vir todo mundo. O negócio aqui é aberto. Eu quero conversar com todo mundo. Mas o jogo democrático, ele pressupõe 2 jogadores que aceitem jogar o jogo. Você tem um que está aceitando jogar o jogo e você tem outro que derruba o jogo, que risca a quadra, que rouba a bola, que muda o tamanho do gol. E que já preparou o terreno, né? Ou como é que é?
e que preparou o terreno. Eu estava no Senado, ele já Sim, preparou o terreno para um segundo mandato que viraria terceiro. Como ele preparou o terreno ali? Com decretos e projetos armamentistas, armar as uhum, pessoas para quê? Se a segurança pública que tem que garantir segurança para as pessoas, armar as pessoas com que objetivo? Destruir os poderes, quer dizer, manchar a imagem dos demais poderes, achacalhar para virar um superpoder. Ele comprou o Congresso Nacional, comprou, Maria Homem, com comprou. orçamento secreto. O nosso Então, dinheiro. Comprou. Eu é, comprei. Ele está me sem a sua fazendo autorização. Você deu roubar. autorização para ele? Hum, Você deu autorização para ele? nenhuma. Zero. Pois é, eu também não. Isso é Então, duplo roubo. É roubar o nosso dinheiro para ainda roubar coisa para a sua própria, seu próprio gozo, seu próprio lugar. Isso não é democracia. Saiu ontem na Nature, até mandei para você. Vamos ver que madrugada você vai conseguir dar uma olhada. Mas, gente, Nature é uma das maiores revistas do mundo em ciência. E olha só, o título da matéria é: só tem uma opção para o Brasil e a ecologia do mundo. Uma opção, que é Lula. Bolsonaro é destruição, não é uma opção válida. É essa que é a nossa argumentação, não é? É sem isso que o dúvida. mundo está vendo. E mais importante, Maria Homem, eu tenho acompanhado o Lula em alguns eventos, eu tenho feito campanha loucamente, A em gente tudo está quanto é vendo. lugar. A gente. Eu até quero contar uma história aqui, que eu acho que a política é muito time, né? Como eu disse, é muito tempo. Uhum. Quando não deu no primeiro turno, eu tinha certezas, porque a gente sabe que o sentimento antipetista também é uma coisa grande. Há que se entender a política, como funciona. Ah, Eu via com vamos muita falar dificuldade, disso. eu via com muita dificuldade Lula ganhar no primeiro turno. O presidente tem a máquina na mão, dinheiro rodando, nunca ganhou no primeiro turno. Eu falei, essa eleição é de 2 turnos. Mas havia uma expectativa de que poderia dar. Quando não deu, olha como política é assim, né? Ela é dinâmica. Quando não deu, eu tive que dar um passo certeiro na hora certa, porque começou a virar. Acabou o resultado, eles falaram assim: o Bolsonaro agora é o favorito. O Zema vai apoiar Bolsonaro, o Rio de Janeiro, o governador vai apoiar o Bolsonaro, o Estado de São Paulo, o governador estava falando e agora está apoiando o Bolsonaro. Eu falei, opa, eu preciso fazer um gesto. E eu tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida política de 20 anos de mandato, porque eu sempre vim numa linha. Eu nunca estive com o PT, embora sempre trabalhei com a bancada na pauta do Congresso. E eu falei o seguinte: olha a responsabilidade que eu tenho. A única candidata mulher que teve uma projeção. Eu represento o Centro Democrático, que é o fiel da balança. Fiquei em terceiro lugar, embora quando eu entrei candidata, eu era desconhecida por 70% da população brasileira. Uhum. Hoje eu sou conhecida por 80%. Olha que loucura. Em menos de 45 Virou, dias, virou. virou. Mudou E sua eu falei, e aí deu o resultado às 5 horas, não, deu o resultado às 8 horas, às 9 horas eu estava dando coletiva. Porque eu sabia que o tempo era crucial, que eu não podia esperar essa virada de chave. Estava indo uma avalanche, porque agora é Bolsonaro, Bolsonaro. Eu falei, vocês estão malucos, não tem essa de Bolsonaro. Segundo turno é jogo zero, começa tudo de novo. E aí eu dei vamos dizer, como é que fala uma enquadrada, né? É o tempo que fala, uma enquadrada no meu partido. Falei, vocês têm 48 horas para decidir, porque a minha decisão já está tomada. Não tem dois lados, só tem um candidato democrata. O resto é conversa, a partir daí. Porque a democracia é um guarda-chuva. Porque é um guarda-chuva que protege os meus direitos individuais, os seus direitos individuais, os direitos coletivos de todos nós. Se democracia não tem direito das mulheres, não tem direito das minorias, não tem direito à pauta ambiental, não tem nada. Não tem direito. E aí foi quando eu estanquei uma sangria dentro da própria base do centro. Aí eles falaram, mas como é assim? Eu falei, olha, analisem os fatos que nós estamos falando. Primeiro que o presidente Lula ganhou com uma margem de votos. Né? Nós tivemos lá 5 milhões, 6 milhões de votos, eu nem me 6 lembro mais qual foi o milhões, 6 milhões de 6 milhões. E segundo, que se somasse os meus votos com o do Ciro, são 8,5 milhões de votos. Nós decidimos a eleição. Nós temos que decidir a eleição a favor do povo brasileiro, a favor da democracia. Como é que eu vou estar no palanque de um presidente que agride as mulheres, que é misógino, que é homofóbico, que não respeita as minorias, que está destruindo o planeta e o Brasil dos meus filhos, das minhas filhas e dos filhos. Então, este movimento que a gente fez foi muito importante. Eu só não sabia que
e aí foi a minha surpresa, isso tudo para agora é fazer um elogio a Lula. Acho que, assim, vocês sabem que eu critico Lula, vocês sabem que nós não temos a mesma visão partidária política, né? Mas o que nos une é infinitamente maior do que nos separa. E eu fui falar com ele, eu falei assim, presidente, eu fiz um manifesto, fiquei 2 madrugadas, que depois eu dei as 48 horas para o partido, eu escrevi um manifesto, trocava letra, trocava vírgula, para ser muito preciso o seguinte, eu não preciso ter essa conversa com o senhor aqui. A minha decisão está tomada. Eu vou declarar o meu apoio, eu vou declarar o voto. Agora, se quiser envolver o envolvimento na campanha, eu preciso só que não seja uma adesão. Eu preciso que as propostas que para mim são caras, que são simples, estejam incorporadas no seu projeto. Né? E aí eu expliquei para ele quais eram as 5, muito simples. Não. Que você quer abrir mão. Eu sou professora, então o meu primeiro era que a União cuidasse da primeira infância, das crianças, especialmente de 3 a 5. Educação e ensino médio. Isso, ensino médio, que é o grande gargalo. A gente precisa cuidar desses jovens que hoje não estudam nem trabalham, com curso técnico, a lei já existe, profissionalizante. Vamos devagar por partes, isso é muito fundamental e eu quero que todo mundo entenda bem. Você vai pegar 2 grandes extremos, que são 2 grandes gargalos. A primeiríssima infância e o ensino médio, certo? Do que eu estou acompanhando das tuas falas. Então, por que o primeiro? Por que cuidar muito das nossas frágeis, né? A primeira infância. Vamos lá. Bom, primeiro que assim, uma das poucas boas coisas que aconteceram nos últimos tempos, foi um certo avanço no ensino fundamental. O Brasil conseguiu dar um salto, ainda que pelo IDEB a gente esteja ainda aquém do que gostaria. Então, tá, nossa. A educação nacional de qualidade, gratuita, vai ser boa de novo. Vai. Segundo, porque a neurociência mostra, e o mundo já está avançado, de que a criança precisa estar na escola no tempo certo, senão ela tem uma perda de aprendizado terrível. Você pegar a criança de... Isso. Se você pegar a criança de 3 a 5 e colocar ali, não só para ser cuidada e alimentada, para já ir estimulando o cérebro, ela vai ser outro cidadão. Intelectualmente, você vai descobrir os gênios, você vai não perder talentos. Passando para o ensino médio, o grande problema do Brasil, que não cresce, não desenvolve, é a falta de produtividade do nosso trabalhador. O nosso trabalhador não consegue, às vezes, chegar à universidade porque ele para no ensino médio, ou ele não tem ensino médio técnico pronto para ele já entrar no mercado de trabalho bem qualificado e ganhar bons salários. Então, o ensino médio, a gente conseguiu aprovar a reforma do ensino médio, que pode até melhorar em alguns pontos, mas ela tem 2 coisas fantásticas. A União paga para a escola pública, que garante período integral para esses jovens do ensino médio, com conectividade à internet, e ela é técnica. Só que aí faltava o pulo do gato. Qual é o pulo do gato? O jovem não quer estudar. O jovem não quer ir para ficar dentro da faculdade, ele quer dentro da escola, ele quer namorar, ele quer estar na rua, ele quer se divertir. Todos nós já tivemos 14, 15 anos de idade. Então, a gente criou o chamado poupança jovem, que não é novidade, as grandes economias já falam nisso. Nós vamos pagar para esse jovem se formar. Então, o jovem vai ter uma poupança desde o fundamental, e lá no 3º ano do ensino médio, ele vai levantar R$5.000 para comprar um celular, dar entrada numa moto, fazer o que ele quiser. É a forma da gente segurar esse jovem numa boa escola técnica. O presidente gostou, topou. O segundo, muito simples, igualdade salarial entre homens e mulheres. Falando, só para ficar bem claro, né? Falou, presidente, equipe da Frente Ampla que está pensando em estratégias, coisas práticas e coisas conceituais para tocar esse Brasil. Essa equipe da Frente Ampla gostou, escutou, topou e quer trabalhar. Vai lá. Isso. Bom, só para ter uma ideia, já saiu da boca do presidente Lula 2 das propostas e na televisão também. A segunda é equiparar salário de homens e mulheres na mesma função. A mulher preta no Brasil chega a ganhar 40% menos. Existe uma lei que estimula o empregador a pagar salário diferente, porque a multa é de R$3.500 no máximo, é o teto. Então, a gente tem uma lei que eu aprovei como líder da bancada feminina no Senado, está parado na Câmara. O presidente entendeu, falou, não, pode deixar que eu topo, a gente vota. Que é estabelecer o seguinte,
pega toda a diferença salarial do tempo que ela trabalhava e aplica uma multa de 5 vezes a diferença de salário. Uhum. Aí nenhum trabalhador vai fazer graça com o salário da mulher brasileira. Isso não envolve gasto de dinheiro público, e é direito. Isso é uma coisa que, para mim, é uma das coisas mais importantes. Imagina girar a economia. O quanto que a mulher que vai receber essa diferença salarial, ela vai comprar comida, ela vai comprar roupa para o filho, ela vai girar a economia. O terceiro já fazia parte do programa dele, que é a questão de quem ganha até 3 salários mínimos e está endividado. 80% da população brasileira está endividada. Então, linhas, financiamento, carências, juros, até realmente conseguir perdoar certas dívidas e tal, porque senão a economia não vai crescer. Então, a outra, ele já até falou também, a gente fazer um grande mutirão para zerar as filas de exames, cirurgias e consultas que ficaram represadas na pandemia. Porque as mulheres estão morrendo porque não fazem mamografia. Uhum. Os homens estão morrendo porque não fazem exame de próstata. Então, fazer um mutirão, isso dá mais ou menos 6 bilhões, não é nada. É 1/3 do orçamento secreto. O orçamento secreto é 19. É dinheiro real para as nossas vidas, não para ficar comprando pessoas e interesses, né? Exato. Então, zerar as filas de exames, cirurgias e consultas no Brasil, em parceria com os hospitais filantrópicos, Santas Casas. Isso é fácil, porque é fundo a fundo, o sistema já está montado. Já é assim, é só colocar mais dinheiro. Né? E por fim, eu falei já nos 5, bom, não sei, são 5. E por fim, um ministério mais paritário, um ministério que tenha mais mulheres, negros, pessoas com deficiência, assim, uma coisa que possa ser a cara da população brasileira. Então, assim, eu apresentei projetos, claro, que eram factíveis, não quis colocar faca no pescoço de ninguém, eram projetos, assim, que eu acho que e ajudavam também a campanha a sinalizar para um eleitor que precisava vir. Eu já tinha colocado isso no meu programa de governo, falava sobre todas essas pautas. Então, resumindo, educação, saúde, né, a questão da pauta nossa, né, feminina, de mulheres, igualdade salarial e ter mais mulheres na política através de paridade, parceria. Ninguém quer 50%, não é nada disso, a gente ainda não está longe disso, mas qualquer coisa já é um sinal. A questão do endividamento, né, que é uma questão que é para a economia. Então, assim, e a equipe aceitou, a equipe gostou das sugestões, né? E aí entrei de cabeça, porque falei, agora eu posso entrar de cabeça, porque eu tenho justificativa para dizer, olha, eu estou com Lula, não é só por democracia, que já é tudo, já é tudo. Eu estou com Lula porque eu estou pronta para explicar para a população brasileira que Lula, nesses próximos 4 anos, terá condições de reposicionar o Brasil num quadro. Eu não falei nem de cultura, porque isso já é da pauta da esquerda. Não falei da questão ambiental, porque isso já é da pauta da esquerda. Então, eu procurei acrescer algumas pautas de centro e deu certo. Estou muito feliz. Que o Lula hoje não é esquerda, né, gente? E nem sei se foi profundamente esquerda. Cá entre nós, Simone, o PT sempre foi direita, um pouquinho à direita liberal, o centro e a esquerda. Por isso que o PT ficou tantos anos no poder também, porque soube coalizar. A coalização, esse presidencialismo de coalização tão criticado, na verdade é política, é realpolitik, com direita, com centro, com esquerda, humanos, né? Agora tem um ponto que eu quero botar na conversa. O agro combina com a ecologia? Eu acho que totalmente. Melhor que eu, vai lá. Eu sou do Centro-Oeste. Sim. Eu sou do agronegócio. Sim. Quando eu tinha 25 anos, eu fiz mestrado na PUC em São Paulo, de Direito Urbanístico e Ambiental. Então, eu fui taxada até de comunista por isso. Porque eu falava, como? Isso, ó, quem está nos acompanhando aqui não era nem nascida em 95, muitas. Então, eu era uma menina, eu já estava formada, estava dando aula na faculdade, estava fazendo mestrado, eu entrei na faculdade muito nova, minha mãe não tinha, eu era muito danada, então minha mãe não tinha o que fazer comigo, e ela engravidou de gêmeos, teve uma gestação complicada, falou, deixa eu mandar a Simone para a escola logo, porque ela dá muito trabalho. Então eu fui para a escolinha aprender a ler e escrever com 4 anos.
Então, assim, eu formei muito cedo, comecei a dar aula com 22 anos e fui fazer mestrado. E fui na parte de planejamento urbano, eu fui a primeira prefeita do meu estado a fazer aterro sanitário completo no meu estado de Mato Grosso do Sul, porque eu venho com essa pegada, né, assim, não sou, eu sou ecológica, não sou, né, uma militante, mas eu entendo que a pauta ambiental é tudo para a nossa vida. Então, eu desde lá eu pregava, gente, o agro não sobrevive sem o meio ambiente e vice-versa. Eu vou dar um número só. Uhum. Só nos últimos 2 anos, Maria, o Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, portanto a ala sul do Brasil, teve um prejuízo do agronegócio em 60 bilhões por falta de chuva. É a falta de umidade da Amazônia, Pronto. por conta das nuvens voadoras que não chegam. Raciocina, gente. Galera do agro, vamos abrir a cabeça. É um sistema, é uma casa, é uma lógica lógico. Então, vamos, né, gente? Precisa ter água. Mas eu gostaria muito assim de fazer uma defesa também do agro. Acho que o próprio presidente Bolsonaro, e é por isso que eu não entendo o agro estar com o Bolsonaro, ele destruiu a imagem do agronegócio no mundo. Porque o agronegócio brasileiro, na sua maior parte, é sustentável. Tem a Embrapa, tem tecnologia de ponta, tem as reservas ambientais, cuida dos mananciais, dos rios por sobrevivência. Agora a gente tem meia dúzia, entre aspas, muito mais do que meia dúzia, a gente tem meia dúzia de invasores de áreas públicas, de grileiros, de mineradores, que querem invadir áreas indígenas e tudo mais, especialmente na Amazônia, em alguns biomas, que mancham a imagem do agro como um todo. Eu não estou dizendo que é só meia dúzia, eu não estou dizendo, nem sei qual é a proporção, se é 80% do agro que é sustentável e 20% não é, se é 70% ou 30%, mas eu posso garantir que a maioria absoluta, até por questão financeira, até pelo próprio bolso, ele cuida do meio ambiente. Agora, o Bolsonaro, ele mudou essa imagem que o agronegócio brasileiro tinha com o mundo, e a própria população brasileira tem em relação ao agro. Nós vamos ter que reconstruir em novas bases. Então, eu não consigo entender, Maria, eu não consigo entender como o agro está ao lado de um presidente que destrói o próprio negócio do agronegócio. Então, é uma coisa... Simone, sabe que tem um pedaço muito importante que a gente já falou, que é ainda um apego muito inconsciente e consciente, é uma lógica antiga, patriarcal, que explica várias das outras posturas de violência, de misoginia, de crença na força. Não tem aquela possibilidade da argumentação, conversa. É o que nós mulheres, aprendemos desde o berço. E que eu acho que o futuro, ele é feminino ou não é, mesmo que dos homens. Feminino em qual sentido? Tessitura, Penélope. Estamos aqui conversando, vamos conversar mais, negociar, fazer conta também. Vamos, negociação assim, ceder. É um outro tipo que é no xingamento, na violência, no ataque. Gente, é outra lógica, por isso também é um embate civilizacional. São duas concepções de civilidade. É a sociedade civil que está perguntando para onde eu quero ir. Então, para avançar aqui para o final da conversa, qual é o Brasil com que a gente sonha? Desculpa. Qual é o Cortou Brasil um pouquinho dos nossos sonhos? O que a gente sonha? Qual é o projeto? Que projeto de país a gente tem para além de propostas específicas nessa eleição tão importante de 2022? Onde a gente quer estar? O que a gente visualiza? Porque a gente pode sonhar, né? Não só se defender. Porque agora é resistência, é luta, é defesa de valores básicos. Mas o que você imagina? E todo mundo aqui, você sabe, né? Simone, presidente de 2026. Eu te amo, maravilhosa e tal. Você tá acompanhando isso, mas eu não estou fazendo campanha aqui, não, gente. Não estou nem... Mas eu advogo o direito de sonhar, o desejo. Desejar, sonhar, projetar o imaginário no seu melhor. Como é que é isso? Bom, Maria, nós temos que imaginar e, portanto, sonhar e ter esperança, eu diria que até a certeza de que nós estamos tendo essa conversa segunda-feira da semana que vem, ou seja, que passou a eleição, deu tudo certo.
né? Deu tudo certo. Então vamos imaginar que hoje seja segunda-feira e a gente não precisa mais falar de democracia, ou seja, a democracia já está restabelecida, agora é só com muita paciência e ao longo do tempo a gente fortalecer os seus pilares. Então vamos deixar isso de lado, porque democracia é tudo, a gente já falou sobre isso, né? Eu faço sempre essa pergunta para o eleitor que está indeciso e que não sabe ainda em quem votar, né? Que Brasil nós queremos? E para quem nós Isso, queremos esse Brasil? isso. Essa é a pergunta, para quem nós queremos esse Brasil? A minha mãe, assim, minha mãe, eu falo que ela tem dois, ela me deixou, ela ainda é viva, meu pai é falecido, ela me deixou duas heranças. São dois grandes ensinamentos que eu passo para as minhas filhas. Minha mãe é muito religiosa, é daquela de operar milagre de tanto que ela ora, ela é católica. E ela fala, a vida inteira, desde criança, eu ouvia isso. Minha filha, ninguém é feliz vendo a infelicidade alheia. Isso é uma coisa que para mim é tão sagrada, eu falo isso para as minhas filhas. Não dá para a gente ser feliz dentro da nossa casquinha, da nossa redoma, vendo que lá fora há tanto por fazer. Né? E o segundo que ela fala Bolha. assim, A vida é, não é bolha, gente. A vida é é, eu e o outro, é laço social. é. E o segundo, ela sempre fala assim, por uma questão bíblica de parábola, né? Ela fala assim, olha, Deus vai pedir no dia do juízo final que você abra suas mãos e veja o que você fez com os talentos que ele te deu. Ele te deu saúde, ele te deu oportunidade de estudar, ele te deu uma família, ele te deu uma condição privilegiada porque você não passa fome, né? Te deu capacidade de estudar, inteligência, o que você está fazendo? O que você vai fazer com isso? Então, eu acho que é um pouco por aí, né? A gente ter a nossa vida, a gente ser feliz, obviamente que olhar para os nossos filhos, mas ter um espaçozinho, um tempo para fazer alguma coisa, para uma construção. A gente está numa passagem aqui. Então, eu acho que é um pouco isso. Eu tenho essa influência muito grande desses ensinamentos da minha mãe. Acho que é um pouco por isso que eu resolvi ser professora universitária, né? Estudar direito. Acho que é um pouco isso. E é isso. Que Brasil que nós queremos e para quem? Eu sonho muito por um Brasil que dê igualdade de oportunidade para todos os filhos. Eu falei muito isso, duas coisas, e falei com o presidente Lula, porque, assim, ele até outro dia usou mais ou menos um termo nesse sentido, né? Não é possível um Brasil que alimenta o mundo deixar 5 milhões de crianças dormir com fome todos os dias. Assim, não estou falando do adulto, Simples assim. é simples assim. É 5 milhões de impossível, é crianças, eu estou ilógico. falando por baixo, tá? Porque é mais, para não comer risco de superlativo. 5 milhões de crianças hoje vão dormir com fome num Brasil que manda e alimenta 800 milhões de pessoas no planeta Terra. Então, assim, é inadmissível. E eu, segundo, como professora, falo que eu não vou sossegar, eu quero fazer política com mandato, sem mandato, não preciso. A gente faz política de qualquer jeito. A gente está fazendo política agora conversando, né? Trocando ideia, aprendendo com você, ouvindo o que todo mundo tem a dizer aqui, agradecendo aqui o carinho de todos os chats aqui. Eu não vou sossegar enquanto o filho do pobre não tiver a mesma qualidade de ensino que as minhas filhas tiveram. Porque é a base de tudo. E é impressionante como... Eu falei muito disso, acho que a gente pode estar abrindo... Acho que eu plantei uma sementinha para daqui 2 anos, daqui 4 anos, nas eleições de prefeitos e de governadores. Porque eu não abri mão de falar de educação o tempo todo. Eu fui para um debate, já tinham feito 2 perguntas, eu falei, eu vou fazer a terceira pergunta sobre educação. Quem precisa falar de educação? Porque o filho do pobre, enquanto ele não tiver a mesma qualidade de ensino público que o filho do rico, ele não vai ter igualdade de oportunidade. Por isso a questão das cotas são importantes. Por isso eu não consigo entender quem não entende isso. Assim, né? Quer dizer, igual, como você mesmo falou, que a sua mãe falou. Né? O que é a justiça? Né? Não é tratar os desiguais na medida em que eles se desigualam. Então, isso é um pouco isso. Esse Brasil que eu quero. Eu quero um Brasil onde todos tenham a oportunidade de ser felizes, de ter os seus sonhos realizados no futuro. Isso só não tem outra saída. Isso passa pela educação. Isso é a raiz, gente, da democracia e da modernidade. Você sabe que, Simone, eu estou aqui nos Estados Unidos, estou falando para as pessoas, estou aqui como visiting professor em Harvard, que é o coração de Boston, né? Do lado de Boston, coração da República na América, no nosso continente. Qualquer lugar, qualquer prédio daqui, você vê uma plaquinha, né? Oportunidade. Esse é um significante de ouro. É isso que é a igualdade. É você poder nascer e poder se desenvolver igual a qualquer outra célula.
igual qualquer outro amontoado de pessoas, de grupos, de clãs, tudo, de todas as formas de vida, inclusive. Isso é a diversidade, isso é a floresta. A floresta amazônica, a floresta atlântica, a floresta humana. É isso, né? É isso que a gente quer. Ô Simone, eu jurei para você que a gente ia falar 40 minutos, que eu sei que tua agenda é fogo. Eu não quero te cortar. Por mim, você pode ficar aqui conversando comigo Não, e é, com mais de 3.000 pessoas simultâneas que estão aqui. A gente vai deixar a live gravada, vai colocar no canal do YouTube, você divulga também. Todo mundo vai ter tempo e oportunidade para ver e rever e pensar com consciência o que vai fazer no domingo, vai ter um poder de decisão na mão, usa bem. Agora, diz aí as últimas palavras, então, para se Maria, eu despedir já dei aqui. 2 entrevistas hoje, essa é a terceira, e tenho várias. Hoje eu peguei o dia para a gente falar com grandes canais, para poder divulgar, para deixar a mensagem mais importante, que eu vou deixar agora para o final para vocês. Está dando muito bom, porque a gente está falando entre os nossos, pessoas que às vezes estão indecisos, que podem agora mudar. Mas é muito importante lembrar que eleição só ganha depois do resultado das urnas apurados. Nós estamos muito otimistas, essa semana foi muito positiva pelos erros do lado de lá e pelas pesquisas que estão saindo. Na pior das hipóteses, nós ganhamos de 4%. Hoje, é o cenário hoje. É menos do que foi no primeiro turno, mas ganhamos. Mas São para Paulo, isso, gente, vai, Simone, dá uma forcinha aqui para o estado isso, mais rico do Brasil, para é a isso gente aí. conseguir ser construtivo, fazer outro tipo de desenvolvimento, gente. Então, o pedido que eu deixo para vocês é o seguinte, olha, que a gente não descanse até o dia 30, que vocês conversem com seus vizinhos, com seus amigos e vão atrás dos votos indecisos. Não adianta mais pregar para convertido. Quem é Lula, quem é 13 vai votar. Se acharem alguém, eu tive muito voto no estado de São Paulo, eu tive quase 9% dos votos, é Bom. muito acima da média do que foi. Então, assim, a gente já conseguiu virar. Quando acabou o primeiro turno, eu tive quase 5 milhões de votos. 1/3 ia para Lula, 1/3 ia para Bolsonaro e 1/3 estava indeciso. Agora, 70% dos meus votos estão indo para Lula já. Então, isso é muito bom. Quer dizer, a gente já conseguiu 5 milhões, quase 4 irem para Lula. Mas a gente ainda tem que conquistar. Então, o que eu peço para vocês é o seguinte: encontraram alguém que votou no 15 no primeiro turno? Fala assim, ó, Simone, agora é 13. Votaram alguém que votou no Ciro? Agora é 13. Alguém que votou, anulou o voto? Convençam de votar no 13. Votou em branco, não foi votar, porque a abstenção foi muito grande. Explicar a importância. Agora, eu estou muito otimista, Maria, porque assim, e termino agradecendo realmente com uma mensagem que eu aprendi também dentro de casa com os grandes homens públicos. Nunca menospreze a sabedoria popular. Porque a sabedoria popular, ela vem da dor, ela vem da lide, ela vem do dia a dia. Minha avó, que era libanesa, veio para o Brasil, ela era analfabeta na língua portuguesa. E os maiores ensinamentos eu tive da minha avó, assim, não menosprezem a sabedoria popular. O povo sofrido, que está passando fome, que está sendo humilhado, que está sendo o nordestino que está sendo humilhado por esse presidente, as mulheres que estão sofrendo misoginia, que estão vendo um presidente que agride as nossas crianças de 14, 15 anos, achando que é natural qualquer tipo de apelo sexual. Estou proibida de falar, então não posso citar porque eu o chamei de pedófilo e aí tem um problema na justiça lá, mas enfim. Então eu não posso... Ninguém está chamando de nada e é isso mesmo. Então, enfim, mas de qualquer forma, não vamos menosprezar a soberania popular. Eu acho que dia 30, quem vai eleger Lula presidente são os mais pobres nesse país, que não aguentam mais ser humilhados por um presidente que não governa, que cria crises artificiais e que virou as costas para a população brasileira no momento que ela mais precisou, porque negou vacina para milhares de brasileiros que hoje estão falecidos, que poderiam estar entre nós, se não fosse o atraso de 45 dias na compra das vacinas da Covid-19. Então é isso. Vou correr para outras entrevistas, estou atrás de voto, eu não sossego até o dia 30, eu não faço nada pela metade, eu sou assim. Então, assim, muitíssimo obrigada. A próxima vez quero poder participar de uma live muito tranquila, porque você é muito zen, você é muito tranquila, eu sou muito pilhada, precisando dessa boa influência sua, mas só depois do dia 30. A gente conversa. Muito obrigada, Simone. Todos em campanha. Vamos lá, Brasil. Beijo. Beijo. Até a próxima.
Oi, se você gostou desse vídeo, eu te convido para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações em primeira mão e acompanhar as várias ideias que circulam por aqui. Te convido também para acompanhar as outras redes que estão aqui na descrição. A gente vai se vendo por aqui. Até a próxima!